Olá a todos, é um prazer estar aqui hoje para explorarmos um tema fundamental no estudo do direito global, a distinção e a intersecção entre o Common Law e o Civil Law. Esses dois sistemas jurídicos representam os pilares sobre os quais a maioria das nações constrói suas estruturas legais, moldando desde a elaboração de leis até a forma como a justiça é administrada em nosso cotidiano. Nosso objetivo, nesta apresentação, é ir além das definições básicas. Vamos mergulhar nas raízes históricas que deram origem a cada sistema, detalhar suas características estruturais, entender as diferenças metodológicas e processuais que os tornam únicos e ilustrar sua aplicação com exemplos práticos. Além disso, vamos discutir a fascinante tendência de convergência que tem aproximado esses modelos, outrora percebidos como antagônicos, em um cenário jurídico global cada vez mais interconectado. Prepare-se para uma jornada pelos fundamentos do direito comparado. Vamos iniciar nossa análise pelo sistema de Civil Law, conhecido também como a família romano-germânica. Suas raízes são extremamente antigas e profundas, remontando diretamente ao direito romano, especialmente ao monumental trabalho de compilação do Corpus Juris Civilis, de Justiniano. Após a queda do Império Romano, esses princípios foram resgatados e desenvolvidos na Europa medieval, formando o que se conhece como jus commune, uma espécie de direito comum erudito baseado no direito romano e canônico, ensinado nas universidades. Contudo, a grande consolidação do Civil Law, como conhecemos hoje, ocorreu a partir do século XIX, com as grandes codificações, sendo o Código de Napoleão de 1804 seu maior expoente e modelo para o mundo. A ideia central por trás dessa codificação era de racionalizar e sistematizar o direito em textos normativos claros e abrangentes. Assim, a lei escrita, presente em constituições, códigos civis, penais, processuais e estatutos, tornou-se a fonte primária e inquestionável do direito. O direito é concebido como um sistema completo e lógico, onde a solução para a maioria dos casos já está predefinida ou pode ser deduzida a partir de princípios gerais contidos nesses códigos. Países como França, Alemanha e o próprio Brasil são exemplos paradigmáticos dessa tradição jurídica, onde a segurança jurídica e a previsibilidade são buscadas através da completude e clareza da legislação. No sistema de Civil Law, a figura do juiz desempenha um papel particular e distintivo. Tradicionalmente, ele é visto como a boca da lei, cuja função principal é aplicar o texto legal de forma quase mecânica, sem um grande poder de criação de novas normas. Seu raciocínio jurídico é predominantemente dedutivo, seguindo o que chamamos de silogismo subsuntivo, ou seja, a lei é a premissa maior, os fatos do caso concreto são a premissa menor, e a sentença é a conclusão lógica que deriva diretamente da aplicação da lei aos fatos. Isso confere uma grande previsibilidade às decisões judiciais, pois a expectativa é que o juiz sempre busque a solução dentro do arcabouço legislativo existente. Quanto à natureza do processo, ele é predominantemente inquisitorial. Isso significa que o juiz tem um papel bastante ativo na condução da instrução processual, na busca pela verdade e na produção de provas. Ele não é um mero árbitro entre as partes, mas um investigador que pode, por exemplo, determinar a produção de provas de ofício. A doutrina, ou seja, os estudos e as opiniões de juristas renomados, possuem uma força muito significativa na interpretação da lei e na formação do pensamento jurídico. Embora a jurisprudência, ou o conjunto de decisões judiciais, fosse tradicionalmente vista como uma fonte secundária de direito, com caráter meramente persuasivo, veremos mais adiante que essa característica está em uma importante fase de evolução, especialmente no Brasil, com a crescente valorização dos precedentes. Agora voltamos nossa atenção para o Common Law, também conhecido como sistema anglo-saxônico. Sua origem difere significativamente do Civil Law, não derivando de uma grande codificação, mas sim de um desenvolvimento gradual e pragmático. Ele nasceu na Inglaterra após a conquista normanda em 1066, quando os reis ingleses centralizaram a administração da justiça através de seus tribunais reais. Para uniformizar os costumes locais e criar um direito comum a todo o reino, esses tribunais começaram a formular decisões que serviam de base para casos futuros. O Common Law não se baseou em leis escritas abstratas, mas sim na solução de casos concretos. Inicialmente, o sistema operava através de writs, ou seja, ordens reais específicas que autorizavam o julgamento de determinados tipos de disputa, o que gerava certa rigidez. Para mitigar essa inflexibilidade, desenvolveu-se o sistema de equity, ou equidade, um corpo de princípios jurídicos que operava para fornecer justiça onde as regras rígidas do Common Law falhavam, buscando soluções mais justas e equitativas. A fonte primária do direito no Common Law, portanto, é o precedente judicial, ou a jurisprudência. O princípio fundamental é o stare decisis et non quieta movere, que significa manter-se nas coisas decididas e não perturbar o que está em repouso. Esse princípio garante que as decisões anteriores dos tribunais superiores são obrigatórias e servem como lei para casos futuros semelhantes. É um sistema que valoriza a continuidade e a estabilidade através das decisões judiciais. No Common Law,
O papel do juiz é muito mais proeminente e ativo na criação do direito. Ele não é apenas um aplicador, mas um verdadeiro criador ou desenvolvedor do direito, lawmaker. O direito surge da resolução de casos concretos através de um raciocínio indutivo. O juiz analisa os fatos de um caso específico e, a partir dele, extrai um princípio geral que pode ser aplicado a situações futuras semelhantes. Para que uma decisão se torne precedente vinculante, o juiz precisa identificar a ratio decidente, que é a razão de decidir essencial para a solução do caso, distinguindo-a do obter dictum, que são meros comentários e não possuem força vinculante. Essa capacidade de moldar o direito torna o sistema mais flexível e adaptável a novas realidades sociais. A natureza do processo no common law é essencialmente adversarial. Isso significa que a disputa legal é vista como um combate entre partes litigantes, que são as principais responsáveis por apresentar suas provas, argumentos e contestar as alegações da parte contrária. O juiz atua, em grande parte, como um árbitro imparcial, garantindo que as regras do jogo sejam seguidas, mas sem a mesma iniciativa na busca por provas que se vê no civil law. Uma característica marcante desse sistema é a presença do júri, essencialmente em ações criminais e algumas cíveis, onde um grupo de cidadãos comuns decide sobre os fatos do caso, enquanto o juiz aplica a lei aos fatos decididos pelo júri. Para solidificar nossa compreensão, essa tabela sintetiza as principais distinções entre o civil law e o common law. Como vimos, a base histórica é o ponto de partida. Um deriva do direito romano e das codificações, enquanto o outro evoluiu a partir dos costumes e decisões dos tribunais ingleses. Consequentemente, a fonte primária do direito é radicalmente diferente. A lei escrita, no civil law, versus os precedentes judiciais, no common law. Essa divergência fundamental molda o papel do juiz. No civil law, ele aplica dedutivamente a lei, operando como boca da lei. No common law, ele desenvolve indutivamente o direito a partir dos casos, atuando como um descobridor do direito, com o poder de distinguishing e overruling, para adaptar os precedentes. A natureza do processo é outra clivagem importante. Inquisitorial, no civil law, com o juiz mais ativo na busca da verdade, e adversarial, no common law, onde as partes são protagonistas da disputa e o juiz é um árbitro. A força da jurisprudência é central aqui. No civil law, ela é tradicionalmente persuasiva, embora esteja em evolução. No common law, ela é o cerne do sistema, sendo intrinsecamente vinculante, com a capacidade de criar normas através do ratio decidente. A doutrina, por sua vez, possui um peso acadêmico e interpretativo muito maior no civil law, enquanto no common law serve mais como um subsídio argumentativo. Por fim, a formação jurídica reflete essas distinções, sendo mais dogmática e teórica no civil law e mais pragmática e focada em casos no common law. Essas diferenças intrínsecas levam a características gerais contrastantes. Maior segurança e previsibilidade no civil law versus maior flexibilidade e adaptabilidade no common law, embora com potencial de menor previsibilidade em alguns aspectos. Para tangibilizar essas distinções, vamos ver como elas se manifestam na prática. No civil law, a força da codificação é evidente em áreas como o direito contratual. No Brasil, por exemplo, se houver uma disputa sobre a validade ou execução de um contrato de compra e venda, a solução será encontrada primariamente nos artigos do Código Civil, que disciplinam os requisitos de validade, os vícios de consentimento, as obrigações das partes e as formas de extinção do contrato. O juiz buscará a subsunção do fato à norma expressa na lei. De forma similar, no direito penal, o princípio da legalidade estrita é absoluto. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Um crime como o furto tem sua definição e sanção detalhadamente previstas no Código Penal, e o magistrado aplica a lei que já estabelece. Já no common law, o impacto do precedente é monumental. Um caso icônico é o Miranda versus Arizona, de 1966, nos Estados Unidos. A Suprema Corte, ao decidir sobre a garantia do devido processo legal e o direito à não autoincriminação, estabeleceu que, antes de um interrogatório policial, o suspeito deve ser informado de seus direitos, que são o direito de permanecer em silêncio e o direito a um advogado. Essa decisão criou a famosa advertência de Miranda, ou Miranda Rights, um precedente constitucional vinculante que transformou a prática policial em todo o país. Outro exemplo notável é no direito de responsabilidade civil, no Reino Unido, onde o conceito de dever de cuidado, duty of care, fundamental para a negligence, foi construído e refinado caso a caso ao longo dos séculos, com decisões seminais, como a do caso Donoghue versus Stevenson, de 1932, que estabeleceu a base moderna para a responsabilidade por produtos defeituosos. Esses exemplos demonstram como a jurisprudência, e não um código pré-existente, é a força motriz para a criação e evolução do direito no common law. Finalmente, é crucial reconhecer que, apesar de suas distinções fundamentais, os sistemas de civil law e common law não são estáticos nem isolados.
A globalização e a crescente interconexão econômica e jurídica têm impulsionado uma notável tendência de convergência entre eles. Não se trata de uma fusão completa, mas sim uma mútua influência e adoção de mecanismos que antes eram considerados exclusivos de um ou de outro. Há uma busca por maior previsibilidade e segurança jurídica, onde há flexibilidade excessiva, e maior flexibilidade e adaptabilidade, onde há rigidez. No civil law, por exemplo, observamos uma clara valorização do precedente judicial. No Brasil, mecanismos como as súmulas vinculantes do Supremo Tribunal Federal, a sistemática da repercussão geral no recurso extraordinário, os recursos repetitivos e o incidente de resolução de demandas repetitivas no novo Código de Processo Civil conferem à jurisprudência uma força quase vinculante, buscando uniformidade e estabilidade do direito. Essa é uma clara aproximação da lógica do stare decisis. Em contrapartida, no common law, há uma expansão do uso de estatutos, ou seja, leis escritas e codificadas para regular áreas específicas do direito. O Uniform Commercial Code, nos Estados Unidos, é um exemplo notável de codificação de leis comerciais que buscam clareza e abrangência. Além disso, a influência do soft law e do direito internacional também contribui para essa interpenetração. Embora as identidades e lógicas centrais de cada sistema persistam, a fronteira entre eles tem se tornado mais fluida, promovendo um diálogo jurídico que impulsiona o desenvolvimento de ambos. A compreensão dessa convergência é essencial para juristas do século XXI, que atuarão em um mundo jurídico cada vez mais híbrido. Em síntese, a coexistência do common law e do civil law é um testemunho da riqueza e da pluralidade dos sistemas jurídicos globais. Embora suas metodologias, fontes primárias e papéis dos atores jurídicos divirjam substancialmente, ambos os sistemas buscam, em última instância, a realização da justiça e a organização das relações sociais. A jornada histórica e a dinâmica atual de convergência que exploramos demonstram a capacidade do direito de se adaptar e se influenciar mutuamente em um cenário mundial cada vez mais interconectado. Esperamos que essa análise aprofundada tenha fornecido uma base sólida para a compreensão das nuances e da dinâmica evolutiva desses sistemas complexos. Obrigado a todos.